Olá, boa tarde, tudo bem? Meu querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, estamos aqui para gravar mais um vídeo que nos fala dessa semana, né? Semana do Calvário, ou se preferir, Semana Santa, né? Ontem falamos sobre o primeiro dia da semana, o que aconteceu, dessa semana em que Jesus morreu, no sexto dia, e hoje queremos continuar, né? Falando hoje do segundo dia, ou seja, segunda-feira, naquela segunda-feira que Jesus fez. Eu vou ler aqui, continuar lendo Marcos 11, né? Ontem nós lemos lá sobre a entrada triunfal, e agora aqui no verso 12, vou ler com vocês aqui até o verso 17, apenas 5 versículos, depois a gente comenta sobre esse segundo dia. Jesus fez muitas coisas, mas aqui tem duas coisas específicas que Jesus fez, que eu gostaria de comentar com vocês. E tem uma terceira também, que ele fez lá em Betânia, né? A última ida dele é Betânia, depois voltou a Jerusalém, e aí vai entrar na quinta e na sexta-feira, né? E o verso 12, mas antes vamos dar uma pequena oração, né? Para a gente estudar a palavra. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde que concede a mim, a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo o vídeo. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, Senhor, e vamos meditar sobre a última semana em que Jesus morreu por nós nessa cruz do Calvário, Pai. E que o Teu Santo Espírito te ilumine para que esses versos que nós vamos ler da Tua Palavra possam encher o nosso coração, nossa mente de fé, de amor, de gratidão e desejo de santidade a Ti, Senhor. Querido Pai, perdoa nossos pecados, concede o Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, queridos. Aqui o capítulo 11, verso 12, diz assim: E no dia seguinte, que dia seguinte? Nós vimos domingo, o relato anterior aqui fala da entrada triunfal, né? No domingo de Ramos, quando eles cortaram ramos, pegaram as suas capas, colocaram, fizeram um tapete, né? Para Jesus entrar lá em Jerusalém, clamando: Hosana ao rei, né, de Israel, Hosana ao filho de Davi, né? Exaltando Jesus como rei. E aí que o verso 12 começa: no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, né, saíram de Betânia. E diz aqui, Jesus teve fome. E diz o seguinte, vamos continuar aí o 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vamos ler apenas esses 3 versículos aqui, iniciais, depois a gente avança, porque aqui já é um assunto, né, que eu gostaria de tratar com vocês. Interessante, né? Jesus sai com os discípulos ali, na segunda-feira, para ir lá para Betânia, e aí ele vê uma figueira, né? E ela estava cheia de folhas, e a figueira, quando ela tem folhas, é porque é certeza que ela tem fruto também, ela tem figo, né? E eles, com fome, foram até lá. Mas só que lá perceberam que a figueira só tinha folhas, não tinha fruto nenhum. E aí Jesus lançou uma maldição para sobre ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti, né? Mas é interessante que aqui vai entrar no outro assunto, e depois, mais para frente, volta. Isso aqui, né? Que os discípulos olharam para aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, ela tinha secado, né? Mas o que significa isso? Evidentemente que aqui tem uma lição espiritual, né? Tanto para as pessoas lá de Israel naquela época, como para hoje nós também, que somos cristãos. Porque nós vamos ver o relato a seguir, que Jesus vai entrar na igreja daquela época, que era a sinagoga judaica, né? E vamos ver o que vai acontecer ali. Está relacionado com isso da figueira também. Por quê? Porque a Bíblia usa muitos símbolos, muitas figuras, né, para mostrar o nosso relacionamento com Ele, com Deus Pai, o relacionamento de Deus, de Jesus, Espírito Santo conosco, né? Marido e esposa, né? Nós somos a noiva, né? A futura esposa de Jesus, que é o noivo, né? Então usa esse relacionamento humano. Pai, né? Deus é nosso Pai, nós somos filhos, para nós entendermos um pouquinho esse relacionamento que Ele quer ter conosco, né? Até de mãe, né? Isaías diz: pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, a ponto de vir esquecer dele, né?
Todavia, se essa esquecer de ti, eu não me esquecerei de ti, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O profeta Isaías já falava isso, né? Mostrando que o amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você, supera o amor de uma excelente mãe, que é o maior exemplo de amor humano, né? E aqui, nós somos também, como igreja, chamado, né, de vinha do Senhor. Israel era a vinha do Senhor. Jesus plantou aquela vinha, cuidou dela, fez tudo o que podia para que ela desse uvas doces, né? Mas ela deu uvas amargas. E aí você percebe isso, né? Que é o fruto, a árvore, né? Para dar os frutos. Então, assim, Deus cuida da sua igreja, cuidava no passado lá do povo judeu e cuida hoje da igreja cristã também, né? Ele nos abençoa, ele nos perdoa nossos pecados, transforma nossas vidas, mas ele espera que a gente produza frutos para o seu reino, frutos do Espírito Santo, nosso relacionamento com os outros, e frutos de atrair outras pessoas para o reino de Deus também. Mas lá no caso da videira, né, ela não deu frutos, só dava frutos que, em vez de fazer bem para os outros, fazia mal, né? E por que esse relacionamento com a igreja? Porque, queridos, Jesus nos salvou e nos confiou a missão, né? Lembra que Jesus com os seus discípulos ali, né? A última instrução que ele deu, não estava mais os 12, só os 11, né? Mas deu a eles e a todos os demais que o seguiam, né? Portanto, ir e pregar o evangelho a todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Quem crer e for batizado será salvo. Então essa é a missão da igreja, a sua missão, se você é um cristão, a minha também, né? E nós devemos cumprir essa missão, né? E essa missão só pode ser cumprida com o poder do Espírito Santo, que transforma a nossa vida, que tira a nossa natureza carnal, ou seja, qual que são as obras da carne, né? São adultérios, são intrigas, brigas, porfias, invejas, ciúmes, né? Tudo isso, né, é fruto da nossa carne pecaminosa. Mas quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo em nossa vida, nós passamos a produzir também os frutos do Espírito, que é o amor. E atrás do amor vem o que? A bondade, a benignidade, a mansidão, a fé, a temperança, o domínio próprio, né? E isso faz com que a nossa vida seja transformada e seja uma bênção para todos aqueles que nos rodeiam, não é? E atraia pessoas também para o reino de Deus. Mas o que aconteceu aqui com essa figueira? Cheia de folhas, né? Parecia ter muito fruto, mas quem ia lá, se dependesse só daqueles frutos ali, morria de fome. Assim, naquela época e hoje, quando nós dizemos que somos cristãos, mas somos cristãos só de aparência, né? Nos vestimos bem, falamos que amamos a Deus, amamos a Cristo, mas não temos amor para com o próximo, né? Não nos relacionamos bem com as pessoas, somos pessoas que falam mal da vida dos outros, pessoas que fazem intrigas, pessoas que brigam, pessoas que não amam o seu próximo, não sabem perdoar uma coisa errada que o outro fez, né? Então, quando nós agimos dessa forma, nós somos que nem essa figueira, tem muitas folhas, mas as pessoas ali só vê frutos, obras da carne, só vê coisas ruins, coisas más. E isso afasta as pessoas da igreja. Então, Jesus amaldiçoou essa figueira e ela secou. Ou seja, o cristianismo que ela apresentava era só de fachada, não tinha valor nenhum diante de Deus. Assim foi naquela época, tanto que o povo judeu deixou de ser o representante de Deus ao mundo, não é? Porque Jesus veio para os seus receberam, mas todos quantos receberam, Deus o poder de ser chamado Filho de Deus. E aí começa a igreja cristã, que eu creio que se você é um cristão faz parte, eu também faço parte, e nós temos essa mesma missão que o povo de Israel tinha, levar essa mensagem ao mundo. Então essa primeira parte significa isso. Pode significar a tua vida e a minha vida também. Nós somos pessoas que dizemos ser cristãos, até temos roupas de cristão, alguma coisa de cristão, mas a nossa maneira de ver, a nossa maneira de falar com as pessoas, de tratar as pessoas, demonstra que nós não somos cristãos. Ou sim, somos cristãos autênticos. Pessoas, todos somos falhos, pecadores, erramos, mas são pessoas que reconhecem seus erros, são pessoas que procuram viver bem, em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz uns com os outros, né? Esse é o verdadeiro cristianismo. Creio que aqui, na segunda-feira dessa semana do Calvário, ou Semana Santa, é uma lição que Jesus nos ensina logo no começo, né? Mas, aqui continuando, né, nós vemos aqui, logo em seguida aqui, no capítulo 14, né, melhor, no 15, diz assim: E vieram a Jerusalém. Então,
nesse trajeto de Jerusalém, Betânia, né? Isso aconteceu. Aí vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E o 17 diz assim: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós a tendes feito covil de salteadores. O que Cristo ensina aqui, né? Quando ele voltou para Jerusalém, e lá quando ele entrou no templo, ele fez algo que tinha feito no começo do seu ministério. Assim que Jesus começou o seu ministério, fez exatamente essa ação lá no templo de Jerusalém, né? E no final do seu ministério, nessa última semana, ele faz a mesma coisa de novo. E isso tem um ensinamento importante, né? Não só para aqueles que viveram lá, mas para nós também, porque a sinagoga representa a igreja de Deus, né? A igreja de Deus, o que ela deve ser? O local físico dela, né? Deve ser um lugar que sempre tem as portas abertas para receber todos aqueles que estão cansados, estão oprimidos, estão sobrecarregados, né? E a igreja deve recebê-los com amor, com carinho, sem acepção de pessoas, e mostrar a eles, através da palavra e através da vida dos dirigentes da igreja e de todo membro da igreja, pessoas amorosas, pessoas cuidadosas, pessoas interessadas no bem-estar das pessoas e não pessoas interessadas na condições financeiras dessas pessoas, para que essas pessoas ajudem a igreja. Jesus nunca foi contra, foi ele que instituiu os dízimos e as ofertas. Isso é um ato de gratidão, de reconhecimento da sua soberania e de que ele que nos dá tudo que nós temos e somos, né? As ofertas são a gratidão a Deus pelas bênçãos que ele derrama em nossa vida e ele multiplica em nossas vidas. Então isso é bíblico e nós devemos fazer isso, dizimar e ofertar. Mas a igreja não pode focar só nisso e exagerar nessa prática, né? Oferecer bênçãos para que, se você levar dinheiro lá, você vai ser curado, você vai ter um bom emprego, você vai ter um carro, você vai ter uma casa própria, se você der as suas coisas para a igreja. Isso é comércio, isso é negociação, e Deus repudia isso. E isso acontecia lá no templo de Jerusalém, com a igreja judaica, e isso, infelizmente, acontece hoje em muitas igrejas cristãs. A exploração das outras pessoas, né? Isso mancha o nome de Cristo. Isso faz com que as pessoas tenham aversão para a igreja que Deus amou, né, tanto que deu a própria vida para ela para salvar, né? Então, por isso que dois episódios, os mesmos episódios, no começo e no final. O que acontecia naquela época é um pouco diferente de hoje, não é? Hoje as pessoas vão à igreja, né? Jesus já veio, já nos salvou, participa do culto. Pode ser uma santa ceia também, que ela deve ser aberta a todos, porque Jesus abriu ela a todos. Cada um examine a si mesmo, pode tomar a santa ceia, não é? Porque até Judas, Jesus deu a santa ceia para ele. Não deve haver exclusão, a não ser que a pessoa se não queira participar, não é? E ao participar ali, né, ela tem todos os direitos que todos os membros de lá devem ter também, tá certo? Mas naquela época era um pouco diferente, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então, o adorador que ia, ele levava um cordeirinho, né, que era símbolo de Jesus que viria, e confessava os seus pecados sobre esse cordeirinho. Esse cordeirinho era morto e significava que um dia Jesus viria e pagaria o pecado daquelas pessoas. Mas se a pessoa era muito pobre, ele poderia levar um pombinho, né, uma coisa que ele mesmo pegava e pudesse levar para ser sacrificado. Se ele fosse muito pobre, um pouquinho de farinha também era aceito. Mas o que os religiosos faziam naquela época? Eles tinham os cambistas, que trocavam o dinheiro com as pessoas ali, com a moeda do templo, né, para que eles pudessem comprar os cordeiros lá do templo. Então, quando a pessoa ia levar lá uma oferta, um cordeirinho, um animal, eles olhavam e falavam: isso aqui não serve, isso aqui está com defeito. Você precisa comprar um do templo aqui, que esse é aceito aqui. E aí mas quanto custa? Aí eles exploravam, sabe? Então, por isso que quando Jesus, as duas vezes que entrou no templo e viu isso daí, aqueles coitadinhos que não tinham dinheiro, aqueles coitadinhos que, né, só tinham um pouquinho de farinha, eles queriam adorar a Deus, mas eram proibidos de entrar. Olha que coisa absurda, né? E quando Jesus viu isso, repudiava ele. Ele disse: está escrito, é lá em Isaías que está escrito isso, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram delas, falando para os dirigentes ali, covil de salteadores, porque eles não aceitavam o sacrifício que era levado. Tinham que comprar lá e pagar um absurdo.
Então, grande parte daquelas pessoas sinceras não podiam participar. Então Jesus chegou, tanto na primeira vez no começo do seu ministério, como nessa final do seu ministério, né? Jesus chegou e pegou um tipo de um reio, né? Como se diz na antiga, né? Um pedaço, e derrubou todas aquelas mesas dos cambistas, expulsaram todos eles de lá, né? E quando todos aqueles saíram, então todos aqueles que iam lá, né, adorar a Deus e queriam também, né, receber as bênçãos de Deus, eles eram bem recebidos, né? Jesus os recebia ali, né? Então, isso daí, irmãos, olha, é uma coisa muito importante que nós devemos ter cuidado nos nossos dias, né? Hoje, infelizmente, né, a gente não vai citar nomes, mas vocês sabem, muitas denominações religiosas se exploram, são exploradores de pessoas, da boa fé das pessoas. Isso Deus abomina grandemente, né? A igreja deve ser acolhedora, né? Mas isso não tira a responsabilidade de cada um de nós nas nossas ofertas e dízimos também, porque nessa mesma templo judaico, que Jesus por 2 vezes expulsou os dirigentes de lá, foi ali que aquela viúva pobre deu 2 moedinhas de oferta, enquanto os ricos davam muito lá, né? E Jesus falou, essa daí deu mais do que todos eles, porque ela deu todo o seu sustento ali. Então Jesus nunca disse, olha, não devolva dízimo, não devolva oferta, porque o pastor que vai ficar rico, isso daí é um pensamento satânico também, não deve ser assim, né? Nós devemos procurar uma igreja séria, né, em que não há essa exploração, onde realmente o evangelho é pregado, e esse evangelho de prosperidade, só pensar o aqui e agora, não, mas é pregado o arrependimento dos pecados, é pregado o preparo para a segunda vinda de Jesus. Essas são igrejas sérias, não é, que pregam, e ali os dízimos, ofertas devem ser entregues sim. Não é? Se tiver algum desvio depois, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Não é? Mas isso não nos isenta da nossa fidelidade a Deus, tá certo? Esse foi o segundo episódio, mas como Jesus foi a Betânia, teve um terceiro episódio que eu gostaria de dar uma pensada com você. Ontem foi 15 minutos, hoje vai ser uns 20 minutinhos, né? Foi que nessa mesma ocasião, Jesus foi, né, a um jantar lá em Betânia e lá estavam Lázaro, que Jesus ressuscitou, e Marta também, né, que servia lá as pessoas que estavam nesse jantar. Mas lá não estava a Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios, aquela que Jesus era uma grande pecadora, mas Jesus a perdoou e a restaurou, ela foi uma fiel seguidora de Cristo. Mas as pessoas daquela época achavam que ela ainda era uma pessoa de má fama, né? Não queria muito contato com ela, tanto que ela nem foi convidada para esse jantar. Mas acontece que Jesus já vinha falando que ele ia morrer, que ele ia ser morto, né? E estava próximo isso, tanto que no 6º dia, né? Estamos no 2º, ele vai morrer. E havia o costume lá, né? Hoje há o costume de levar flores, né, para as pessoas no túmulo. Não é errado isso. Desde que você lembre de dar essa atenção especial quando estiverem com vida também. E aqui há um ensinamento maravilhoso para nós também, nessa atitude de Jesus e de Maria. Porque Maria falou assim, eu vou ungir Jesus. Lá era com unguento, com perfumes que eles ungiam o corpo dos mortos, né? Não eram as flores. Mas então o que acontece? Maria foi e levou um perfume caríssimo, né? 1 ano de trabalho que ela trabalhou, guardou dinheirinho, comprou esse perfume precioso para ungir Jesus. Mas ela queria ungir Jesus não morto, mas com vida. E ela entrou devagarzinho naquela jantar, né, para que ninguém visse, porque ninguém queria que ela estivesse lá. E aí ela abriu aquele vaso de alabastro e derramou sobre Jesus, ungindo ele. Mas acontece o seguinte, um perfume desse todo mundo percebeu, né? E aí começaram as críticas. Sabe quem primeiro criticou? Se você ler todos os evangelhos, você vai ver que o primeiro que criticou isso foi o discípulo infiel de Deus, Judas Iscariote, o tesoureiro da igreja. Judas começou a dizer, para que esse desperdício? Podia vender esse perfume por um dinheiro e a gente pegava esse dinheiro e dava aos pobres. Mas a Bíblia mesmo ali diz que não era essa a intenção dele. Queria que colocasse dinheiro ali para que ele roubasse, porque ele, né, tirava parte do dinheiro que era lançado na tesouraria para ele. E ele achava que estava certo, porque ele falou, eu sou tesoureiro, sou o mais inteligente de todos, eu que cuido de tudo isso aqui, então é correto que eu ganhe um pouco disso, né? Mas era incorreto, porque nenhum discípulo fazia isso, nenhum discípulo ganhava, e todos seguiam Jesus, né? Então ele era ladrão desde o início. Mas acontece o seguinte, que depois que ele falou isso, por isso a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Quando a gente fala as coisas, muitas vezes, coisas ruins, coisas erradas, isso contamina as pessoas. Porque aí você vai em outro evangelho e diz que
os outros discípulos começaram a falar a mesma coisa. E depois foi no outro evangelho, diz que todos estavam falando isso. Para que esse desperdício, né? Mas aqui vem a lição, né? Jesus se levanta, quanto que Jesus critica os religiosos, quanto Jesus abomina o que eles fazem, agora que Jesus vai elogiar uma miserável pecadora salva pela sua graça. Jesus disse, olha, deixa ela, não molestais ela mais, porque ela fez uma boa ação comigo. Os pobres, vocês sempre vão ter para ajudar eles. Mas essa daqui, ela ungiu meu corpo em vida ainda, porque ela sabe que eu vou morrer. Isso que ela fez aqui vai ser contado no mundo inteiro, para testemunha dela. E hoje, eu sei que você já conhece, mas hoje nós sabemos aqui, tão longe lá do Oriente que nós estamos vendo aqui e nos encantamos com essa história do amor de Maria Madalena por Cristo, né? A ponto de fazer esse doação, né? Estava doando a vida dela, o coração dela ao Salvador através desse perfume, né? Queridos, que Deus nos ajude também, né? Nós possamos amar a Jesus de todo o nosso coração, né? Nós podemos fazer todos os esforços possíveis para levar pessoas aos pés de Cristo, né? E que esse amor de Cristo, que foi demonstrado em todo o Evangelho, está sendo demonstrado nessa última semana, possa tocar o meu e teu coração, para que nós possamos amá-lo mais. Não se esqueça que os próximos dias vai se aproximando e mais vai sendo revelado o amor de Deus por cada um de nós, né? 21 minutos. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E amanhã, com a graça de Deus, Deus permitindo, estaremos de volta. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bondoso Pai que nos céus estás, está comigo, está com esse irmão, com essa irmã que está orando junto, através do Espírito Santo. Nós chegamos até o teu trono de graça pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai, para lhe agradecer tudo que o Senhor fez por nós, a ponto de dar seu Filho unigênito para nos salvar. Agradecer, Senhor Jesus, por esses ensinamentos tão maravilhosos, tanto da figueira, que mostra que nós precisamos ter uma vida cristã verdadeira diante de Ti, que nós possamos clamar pelo Espírito Santo e o Espírito Santo possa nos transformar para produzirmos os frutos do Espírito Santo, o amor, bondade, mansidão, benignidade, fidelidade, domínio próprio, e para que as obras da carne, todas aquelas coisas ruins, possam ser apagadas da nossa vida e através do nosso testemunho possamos exaltar o Teu santo nome e não sermos apenas de aparência, mas na essência também. Querido Deus, muito obrigado também por vermos o perigo das religiões falsas, Senhor. Aquelas que se exploram, aquelas que, como é perigosa, Pai, que ajude, Senhor, que nós não sejamos enganados por elas e que nós possamos representar uma religião completamente diferente, igual a de Cristo, de amor, de entrega, de ajuda ao semelhante, e para que o Seu nome não seja vituperado, Pai. Te agradecemos também pela experiência do amor maravilhoso de Maria por Ti, Senhor. E apesar dela ser tão criticada, Senhor, mas ela era uma pessoa maravilhosa que poderiam criticá-la da maneira que fosse, poderia ser perseguida da maneira que fosse, ela amou Jesus de tal forma que ficou firme até o fim, Senhor. Que assim possamos nós demonstrar nosso amor a Ti, Senhor. Querido Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, me abençoe também, fique conosco e se permitir que amanhã possamos meditar mais no que aconteceu no terceiro dia. Deus abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meu querido. Tchau, minha querida. Quase 25 minutos, 23. Deus abençoe, tá? Até amanhã, com a graça de Deus.